Tipos de predicado. Nós temos 3 tipos de predicado na análise sintática em língua portuguesa. Nós temos o predicado nominal, nós temos o predicado verbal e nós temos um terceiro tipo, onde nós temos o predicado verbo nominal. Predicado nominal, predicado verbal, predicado verbo nominal. O predicado nominal, ele é aquele que tem o verbo de ligação. Se você verificou que ali há a presença do verbo de ligação, nós temos um predicado nominal. Quais são, professor Marcos, os principais tipos de verbo de ligação? É fácil, nós temos vários, mas nós temos aqueles verbos que são mais frequentes na condição de verbo de ligação. É o verbo ser, é o verbo estar, é o verbo continuar, o verbo andar, pode ocupar também a posição de verbo de ligação. Nós temos o verbo parecer, permanecer, ficar, entre outros. Por exemplo, na frase "ou ficou feliz em seu aniversário", nós percebemos aí o verbo ficou e percebemos logo após o verbo um atributo para o sujeito ou. Quem ficou feliz? Ou, sujeito ou. Feliz é um atributo para o sujeito ou. Então, esse verbo ficou, ele está fazendo uma ligação entre o sujeito ou e o seu atributo, portanto, ocupando a posição de verbo de ligação. Então, fazendo uma análise sobre esta oração, Paul ficou feliz em seu aniversário, nós já observamos que o sujeito é a palavrinha ou. Paul, sujeito simples. Então, todo o restante da frase é justamente o seu predicado, incluindo o verbo. Paul ficou feliz em seu aniversário, então nós destacamos ali ficou feliz em seu aniversário como o seu predicado. Outro exemplo, Maria continuou calada durante o jogo. Maria estava lá na sua torcida, torcendo pelo seu time do coração, e ela estava toda caladinha esperando o momento de gritar o seu fabuloso gol, Muito bem. Maria continuou calada durante o jogo. Então percebam só, Maria continuou calada durante o jogo. Calada é um atributo para o sujeito Maria. Então o verbo continuou, ele está fazendo uma ligação aí entre o sujeito Maria e o seu atributo, que é estar calada. Então nós temos aí 2 exemplos de verbo de ligação, portanto, ambos são predicado nominal. Predicado verbal. Predicado verbal são aqueles predicados onde nós percebemos a presença dos verbos significantes e não percebemos a presença de atributo para o sujeito ou para o seu objeto na frase. Pela quantidade enorme de verbos, que a grande maioria dos verbos são verbos significantes, portanto nós teremos, na maioria das vezes, o surgimento, o uso do predicado verbal, Então, por exemplo, estes homens trabalham duro nas empresas. Estes homens trabalham duro nas empresas. O verbo trabalham. Então nós não percebemos aí nenhum atributo para o sujeito estes homens. Então, portanto, nós temos aí um predicado verbal. Outra frase. Ontem ventou uma brisa na praia. Que delícia! Então, o verbo ventou indica o quê? Um fenômeno da natureza, gente? Portanto, nós temos também um predicado verbal. Predicado verbo nominal é um predicado um pouquinho mais complexo de nós analisarmos, O predicado verbo nominal, ele exige a presença de um predicativo. Então nós vamos ter aí no predicado verbo nominal um verbo que indique que seja um verbo significante, um verbo de ação, e também vamos ter a presença de um atributo para o sujeito ou para o objeto. Portanto, teremos o predicado verbo nominal. Vamos aos exemplos. Marcos comeu feliz o bolo de aniversário. Olha só, o verbo comeu, ele não pode ocupar a posição de verbo de ligação. Ele é um verbo significante, um verbo de ação efetiva. Mas nós percebemos logo após o verbo comeu a presença de um atributo para o sujeito Marcos. Então, desse modo, nós temos aí as duas condições. Próximo exemplo.
O ministro atacou furioso a vereadora. O ministro atacou furioso a vereadora. Então nós percebemos, o verbo atacar é um verbo de ação efetiva, é um verbo significante. E logo após o verbo nós temos aí um atributo para esse ministro, que é a palavra furioso. Então nós temos aqui a situação do verbo, do predicado verbo nominal, ou seja, nós temos um verbo de ação efetiva e nós temos a presença do predicativo do sujeito. E também temos a presença do predicativo do objeto em algumas frases que também a transformam em predicado verbo nominal. Vejamos um exemplo. A escola abriu suas portas encantadas. Muito bem, nós temos aí um atributo, a palavra encantadas. Só que a palavra encantadas não está se relacionando nesta frase ao sujeito escola. Está se relacionando às portas, que é o objeto nesta frase. É uma característica do objeto. Então nós temos aí o predicativo do objeto. Mas, como nós temos um verbo de ação e a presença do predicativo, então, portanto, chegamos a um predicado verbo nominal.